Impactos em queda de linha de vida. Hoje nós vamos ver como determinar o valor do impacto que acontece no corpo humano quando ele cai de uma linha de vida. O objetivo é atender à prescrição da NR 3518, que coloca um máximo de 600 kg de impacto no corpo humano. Isso deve-se ao fato que o corpo humano ele tolera impactos até este valor, né, sem danos permanentes e sem danos maiores. E eu vou te mostrar aqui o método de Szulowski. Ele, além de atender essa prerrogativa, você vai ter um projeto mais profissional, mais completo. Você também vai ter uma linha de vida mais segura. Para isso, o Szulowski fez uma série de estudos. Eu vou colocar aqui na descrição também um link com uma planilha de linha de vida que agora está na versão Pro. Além de calcular o cabo de aço, essa planilha também vai calcular esse impacto que acontece no corpo humano. Se você quiser adquirir, está aqui embaixo. Então, o Szulowski fez uma série de testes e nesses testes ele descobriu quais os parâmetros que vão afetar um corpo caindo a partir de um ponto de ancoragem. Então ele testou linhas de vida, tentou os pontos de ancoragem e testou diferentes tipos de equipamentos para chegar nas equações que ele propõe. Um ponto óbvio é que quanto maior a altura que um corpo cai, lógico, maior vai ser o impacto nesse corpo. A gente percebe isso matematicamente falando pela energia potencial. Essa energia potencial, com certeza vai se lembrar do segundo grau, é aquela EP é igual a mgh. Ou seja, além da altura, o valor do impacto vai depender também da massa. Se uma pessoa de 80 quilos cai, tem um certo impacto. Se uma pessoa com 120 quilos cai da mesma altura, o impacto obviamente vai ser maior. Eu tenho também uma diferença de pontos de ancoragem. Ele fez alguns testes com cordas, cabos de aço e a razão é o seguinte: se eu tenho, então suponha que eu tenho uma linha de vida com cabo de aço. Se houver uma queda nessa linha de vida, o corpo terá um certo impacto. Trocando esse cabo de aço por uma corda, o mesmo corpo terá um impacto completamente diferente, porque a corda e o cabo de aço eles têm coeficientes de elasticidade diferentes. Então, esse ponto de ancoragem vai influenciar diretamente qual é o resultado de impacto. Para ficar ainda mais claro, imagina que eu tenha uma viga de concreto armado, um ponto de ancoragem fixo nessa viga. Caindo dessa viga, nesse ponto de ancoragem, ele não tem nenhuma elasticidade, ou seja, o impacto neste último caso é ainda maior que nos dois anteriores. Além dessas diferenças, Szulowski percebeu também que o fator de queda influencia muito no impacto que acontece na linha de vida. Claro, quanto maior a altura que você cai antes que a linha de vida seja acionada, maior vai ser o impacto que seu corpo sofre. Então, o fator zero, que é a melhor das opções, quando a linha está acima da cabeça do trabalhador, aqui se a pessoa cair, não há quase nenhuma queda livre, ou seja, o impacto é muito menor. Quando eu tenho a pessoa acima da linha de vida, eu tenho o fator 2 e aí esse fator vai prejudicar, porque vai ter uma queda livre considerável daqui até o momento que o cinto vai começar a atuar de fato. Eu tenho uma queda livre antes do cinto ser acionado. Isso matematicamente a gente faz assim, um exemplo bem simples, depois eu vou mostrar um mais elaborado para a gente trabalhar com esse fator de queda. Imagina que eu tenho uma queda livre de 2,10 metros e eu quero calcular o fator de queda. Então eu vou pegar aqui 2,10 e vou dividir pelo comprimento do talabarte, ou seja, eu quero saber quantas vezes a pessoa está caindo em relação ao talabarte até o talabarte ser acionado. Os talabartes geralmente têm 1,40 metro, então 2,10 dividido para 1,40 dá 1,5, que é aqui um fator de queda consideravelmente alto, já é quase 2. Então aqui esse é o conceito chave. Todas as vezes que você calcula esse fator de queda, isso te permite fazer o cálculo da força que está atuando sobre o corpo. Vamos imaginar que eu tenho, por exemplo, uma altura do piso ao plano de trabalho de
10 metros e que eu vou colocar um suporte com apenas 40 centímetros de altura. Se o plano de trabalho está 10 metros de altura e o suportezinho tem 40 centímetros, eu posso te dizer que a altura do piso até a linha de vida é 10 metros e 40. Ficaria uma situação como essa, olha só, é uma situação mais arriscada, que eu estou perto aqui do fator de queda igual a 2. Se eu vier aqui na aba impacto, aqui eu tenho a altura de queda 2,5 e o fator de queda, do mesmo jeito que a gente acabou de fazer aqui, a planilha vai fazer. Então já deu quase 1,8, é um fator de queda consideravelmente alto. Olha o valor da força. Aqui então não é indicado fazer uma linha de vida neste caso, porque eu estou com a força acima dos 600 quilos. Aqui também, essa planilha ela considera um fator de 1,4 sobre os valores da fórmula de Szulowski. Mas é uma segurança para manter os fatores de segurança das normas. Aqui também eu vou chamar a sua atenção para mais dois itens. O primeiro deles, eu tenho essa força de 805 e uma queda que demorou apenas 0,71 segundos, menos de um segundo. Então, em pouquíssimo tempo, se chega a uma queda com valor de impacto muito alto. Segunda coisa, eu estou utilizando o cinto paraquedista. Daqui a pouco a gente vai ver que isso influencia diretamente no amortecedor da queda. Se eu tivesse um trava-quedas, e a gente nem pode utilizar trava-quedas nesse caso, se você quiser entender por que não pode utilizar cinto trava-quedas aqui, assiste a minha live, vou deixar o link aqui na descrição, ela deve ainda estar disponível. É um dos erros normais em projetos de linha de vida. Quando eu tenho trava-quedas, ele é feito para a posição que a linha de vida está sobre a pessoa. E quando a linha de vida está sobre a pessoa, eu tenho um fator de queda igual a 0. Aqui eu tenho outros parâmetros, a gente já vai falar sobre isso também. O que eu quero enfatizar aqui, trava-quedas, ele é bom para ZQL. Eu tenho uma ZQL aqui de 4,10 metros e uma altura disponível de 10,40 metros. Se eu coloco o cinto paraquedista, eu vou ter 5,60 metros, ou seja, eu aumentei a minha zona de queda livre, mas eu reduzo o impacto que está atuando sobre a pessoa. Então, por enquanto é isso. Vamos voltar lá para a gente terminar de entender como que funciona o método do Szulowski. Fator de queda e o outro tipo foi o tipo de absorvedor. Se eu tenho um trava-quedas, eu não tenho um absorvedor. Trava-quedas ele simplesmente retém a queda a partir de determinada velocidade. Então não tem absorvedor, ou seja, o impacto ele é instantâneo. Se eu tenho cinto de segurança, aí numa eventual queda, aquele cinto ele vai amortecer, tem aquele absorvedor que vai se distender e vai reter parte do esforço que está acontecendo na linha de vida. Por isso também, que a NR 35 ela estabelece que fator de queda maior do que 1, que é esse caso aqui, eu obrigatoriamente tenho que ter o cinto de segurança. Energia potencial a gente já falou, e agora a gente vai ver a equação do método do Szulowski. Ele pegou todos esses parâmetros, fez diversos testes, então essa é uma equação empírica. Um dos itens que ele chegou, que influenciam diretamente, a gente já falou aqui que é a massa e a gravidade. Outro fator é o fator de queda, que a gente já viu como calcula, novamente a massa. E aqui eu tenho um K. Esse K, ele é o coeficiente que depende do tipo. Esse K, ele depende do tipo de corda ou cabo que eu estou utilizando. Se é uma corda sintética, se é um cabo de aço, então ele tem uma tabela de valores, um gráfico de valores, do qual você tira esses valores. E eu tenho outros 3 itens aqui. Esse A é um coeficiente que depende do tipo de ancoragem que eu estou fazendo. Se é uma linha de vida com cabo de aço, se é uma linha de vida com corda, como que eu estou fazendo a conexão desta linha de vida com o ponto de ancoragem do talabarte. O B é o tipo de cinto de segurança. Se eu tenho cinto de segurança paraquedista, vão ser valores entre 0,6 e 0,7. Se é um trava-quedas retrátil, esse B vai ter valor 1, porque eu não tenho nenhum absorvedor
eu não tenho, porque eu não tenho absorvedor de fato nesse tipo de equipamento. E por último, eu tenho o redutor do absorvedor. Que tipo de absorvedor está no cinto de segurança ou no trava-quedas? De novo, o trava-quedas, aqui a gente vai ter o valor 1. Por último, ele também fez os testes todos com o manequim. Então ele comparou como que seriam esses impactos no manequim se comparados com o corpo humano, e ele atribuiu esse coeficiente C, que também é retirado de um gráfico. Esta planilha, ela faz automaticamente essas verificações e essa troca de valores para os coeficientes. Bom, pessoal, vou parando por aqui. Próxima semana eu te mostro o passo a passo de aplicar essa equação. Se você tiver qualquer dúvida, manda para mim. A gente se vê na próxima.